Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também pelas demais redes sociais, no nosso site, bocnews.com. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Hoje vamos falar muito sobre sustentabilidade, a questão ESG, saúde também importante, com administrador, escritor, consultor, doutor também na área de sustentabilidade e empreendedorismo, Alexandre Hashimoto. Pronúncia certa, né? Exato, Acertei. exato. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal em Foque. Eu agradeço, Fernando, o espaço, a audiência que nos acompanha, e é um prazer compartilhar aí algumas ideias com vocês, com toda a audiência. Nós que agradecemos. Alexandre, hoje, né, falando muito, né, e a questão, até para chegar, o seu trabalho que você vem executando já há um bom tempo, né, lá em Cubatão, inclusive, que você fez um belo trabalho. Esse é o seu 4º livro que você está lançando, inclusive, né? Como é que surgiu aí essa questão das discussões que ainda, né, se a gente for falar ESG, muitas pessoas nem têm ideia especificamente, até porque é um termo, usam termo em inglês, muitas vezes as pessoas ainda traduzem e ainda não têm muita noção. Mas o que é efetivamente ESG, que às vezes virou uma palavra da moda para alguns, né? E alguns acham que é meio greenwashing também, né? Só para... O que é greenwashing? Aquela lavagem para dizer que existe. Exato. Esse é um desafio também. O que significa ESG para as pessoas, os leigos, por exemplo, entenderem? Vamos lá, voltar do começo, né? Eu comecei com essa, abre aspas, com essa loucura, Fernando, num cenário muito inóspito para isso, que foi no SUS, em 2009, né? Lá eu construí a oportunidade de tirar do papel o primeiro departamento de sustentabilidade corporativa dentro de um hospital público no Brasil, e um dos primeiros, de modo geral, na América Latina, né? Um case que eu fui apresentar em Buenos Aires, depois foi apresentado em vários lugares do país, na Holanda, no Reino Unido, pela diretoria da instituição. E quando a gente fala, né, eu costumo brincar que eu sou da velha guarda, né, eu falo da sustentabilidade ainda, porque no final das contas a gente trouxe a discussão para esse termo do ESG ou ESG, como o pessoal do marketing gosta, né, mas na verdade, no final do dia significa você construir um modelo de gestão, de planejamento e gestão. Isso não serve só para a saúde, para um hospital, isso serve para um carrinho de cachorro-quente até uma grande multinacional. É construir um modelo de gestão que considere o seu impacto ambiental, porque todos nós temos como pessoa, como organização, um impacto no meio ambiente, a gente consome todos os recursos, né? Como é que a gente gerencia o nosso relacionamento com as pessoas que estão envolvidas nessa atividade, os funcionários, os prestadores, os clientes, a comunidade no entorno, e quando eu falo comunidade, não falo de bairro pobre, mas sim da sociedade na qual você está inserido. E por fim, como é que a gente equilibra tudo isso ainda com um resultado financeiro positivo e com alto grau de transparência e maturidade de gestão, que é o que hoje se chama de governança, né? Antigamente nós falávamos do tripé da sustentabilidade, que era o ambiental, o social e o econômico. Convencionou-se hoje em dia no mercado chamar de ESG, que é, quando a gente traduz para o inglês, são 3 termos em inglês que significam a mesma coisa, né? Responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. Mas quando a gente traduz isso de uma maneira geral, eu gosto de colocar de uma forma bem simples. Significa qual é a capacidade da sua organização de estar com as portas abertas daqui a 50, 100, 200 anos. Isso é sustentabilidade de fato, e é o que ainda hoje é muito difícil de se fazer compreender.
né? Porque a gente acaba linkando muito a uma questão ambiental por tudo, inclusive, que a gente vem vendo nos últimos tempos, desastres, né? Recentemente agora Pernambuco estava passando por uma situação difícil, mas contempla tudo isso, né? A questão social, o resultado financeiro, porque querendo ou não, se der prejuízo, uma hora quebra, né? E como é que a gente atrela a nossa responsabilidade com o meio ambiente para fazer tudo isso acontecer, né? Então, quando a gente fala no contexto organizacional, a gente traz para esse viés, tá? Da sustentabilidade, integrando esses 3 aspectos para fazer com que possamos ter negócios lucrativos, com melhores resultados e com a capacidade de se manter operando por um longo período de tempo. Seja um hospital, um carrinho de cachorro-quente, uma multinacional, uma loja no varejo, enfim. Mas sempre tem um desafio, né, Alexandre? Quando você fala em poder público e quando você fala na iniciativa privada. Porque, obviamente, na iniciativa privada tem a figura do dono. No poder público tem o dono, entre aspas, que foi eleito pela população, mas às vezes muda o governo e muda completamente uma concepção, né? Essa tua experiência que você teve lá em Cubatão, no Hospital Municipal de Cubatão, né? Hospital modelo, né? Nesse sentido, como é que foi essa experiência? Porque deixa de ser também, tem que ter o aval também do governante, né? Entender isso daí também, né? E às vezes de uma gestão para outra, infelizmente no Brasil, às vezes as políticas públicas muito bem resolvidas, às vezes vem um outro governante eleito, eu estou falando de forma geral, mas isso foi implantado pelo governo anterior, está fora, ou seja, as pessoas que ali estavam mudam completamente, que é um desafio. Você tem um servidor público, obviamente, mas é sempre um desafio, porque às vezes muda, fala, não, isso aí é besteira, foi uma... Enfim, a gente sabe como funciona isso. Sim. Como que lidar com isso daí? Como foi essa tua experiência dentro da área da saúde, de uma cidade que é uma cidade importante, como Cubatão, com as suas carências enormes também sociais, né? Como é que foi essa experiência aí nesse sentido? Voltando no sério da sua pergunta, Fernando, o maior desafio, independente da iniciativa privada, do poder público, da academia, ele está, na verdade, na cabeça de todos nós enquanto sociedade, porque antes de a pessoa ser um político, dele ser um diretor de hospital, ele tem uma consciência porque ele tem uma atividade em casa, né? Então, por exemplo, às vezes, como é que eu vou cobrar de uma pessoa o investimento em determinada área se ela sequer se importa em fazer a separação do seu resíduo em casa? Então, a gente começa por aí, né? Aí a gente vai enveredar para um contexto de responsabilidade no momento de votar e tudo mais, né? E uma das coisas mais é uma faca de 2 legumes, né? Como diriam os Mamonas Assassinas. A questão da discussão sobre a sustentabilidade, o ESG, se popularizou muito desde quando eu comecei a falar disso. Pra você ter ideia, quando eu comecei a falar disso, nós não tínhamos os 17 ODS, nós tínhamos os 8 ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então sou um pouquinho antigo. E muito se discute, mas da maneira errada, porque no fim do dia, quando a gente fala da iniciativa privada, obviamente que a instituição trabalha com um recurso que é finito. E o governante ali, o diretor, ele quer saber no final do mês qual que é a cor da última linha do balanço, se é azul ou se é vermelha, prejuízo ou lucro. Ele está correto porque ele é cobrado por isso. Né? Da mesma maneira, também tinha que ser na iniciativa pública, né? No contexto público, porque você tem um orçamento e dentro daquele orçamento você tem que ter responsabilidade fiscal e distribuir dentro das demandas que o seu município tem. Tem o Tribunal de Contas, muitas vezes. Exatamente, né? Então foi um desafio muito grande, tanto é que eu costumo brincar que o meu livro anterior, Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, ele é muito mais um livro que fala sobre empreendedorismo do que propriamente sobre sustentabilidade e gestão em saúde. Foi também o primeiro livro brasileiro a abordar esse tema dentro de toda a pesquisa que nós fizemos. É um livro que foi traduzido para 8 idiomas, até para o ucraniano, né, originalmente. E ele foi basicamente uma decisão de carreira, porque eu me via no momento em que eu me sentia estagnado, era bastante jovem também, tinha mais facilidade em falar, vou jogar tudo pro alto, né? Mas eu resolvi eu tinha feito um programa de trainee, tinha conhecido literalmente o hospital de cima a baixo, todos os setores, eu falei, das duas uma, ou eu vou pro mercado buscar algo novo, ou eu vou construir uma oportunidade em cima disso que eu
das oportunidades que eu mapeei aqui, né? Das fragilidades e tudo mais. Então, construí esse projeto, apresentei ao meu diretor à época, né? Do zero eu tirei um setor que não existia, um cargo que não existia, um salário que não existia, por isso que eu falo, eu não sabia, mas eu estava intraempreendendo, né? Sim. Depois que eu vim conhecer esse termo. E a partir dali a gente construiu coisas muito interessantes, mas sempre com o viés de competitividade. Não é porque um hospital SUS, uma entidade pública, ela não trabalha com a distribuição do lucro que ela tem que dar prejuízo de maneira nenhuma. Quanto mais lucro ela tem mais capacidade de reinvestir e melhorar a operação, atender melhor, colocar novos serviços, novos equipamentos. E esse sempre foi uma das minhas maiores preocupações em todos os clientes que eu tive desde então e todas as empresas que eu passei. É tratar de construir um modelo de gestão que seja responsável do ponto de vista ambiental, social, mas que ao mesmo tempo gere um resultado financeiro acima da média, mais eficiência em custos, por exemplo, que gere melhor capacidade de investimento e um alto nível de transparência. Esse é o cerne, né? Então foi um desafio muito grande porque a primeira pergunta que eu recebi quando eu fui apresentar esse projeto ao meu diretor à época foi: cara, muito bacana esse seu projeto, mas eu compro remédio ou invisto nisso aqui? E a minha resposta para ele foi: é justamente para não ter que se fazer essa pergunta de novo que você tem que investir aqui. E em 6 meses de trabalho a gente estava economizando cerca de 5% de um custo operacional fixo. À época a gente está falando aí na casa de 400, 500 mil reais mês que passou a sobrar, né? Sem mexer em qualidade do atendimento, sem mexer em segurança, simplesmente gerando mais eficiência, né? Melhorando imagem, porque normalmente quando o hospital, equipamento de saúde vai para a mídia, né? É porque o cidadão entrou para operar a perna direita, operar a esquerda. Exatamente. Mas tem muita coisa boa que se acontece dentro das instituições de saúde que não aparecem na mídia, né? Então isso também gera um valor muito grande em termos de imagem para as instituições, e esse é um dos pontos que a gente mais trabalha para qualificar a discussão em torno do tema. É educar e capacitar, né? Quando a gente fala do educar é sensibilizar, que nem quando o pessoal me procura para fazer palestra, treinamento, eu falo, a primeira pergunta que eu faço é: vocês já sensibilizaram esse pessoal? A gente vai partir daí. Mas como assim sensibilizar? Primeiro eu preciso mostrar porque aquilo é importante na vida pessoal e profissional da pessoa nesse contexto. Senão ela vai fazer porque o cargo dela requer, porque o chefe manda, mas eu ganho pouco, porque tem que fazer isso. Mas dali a uma semana, um mês, ela para de fazer porque ela não enxerga valor naquilo. E aí sim, depois que eu sensibilizei, que eu mostrei a importância dentro e fora da organização, eu mostro como é que a gente capacita, como é que torna aquilo em ações práticas no dia a dia, que aí sim capacitação. Então é uma jornada que não acaba, né? De luta, digamos assim, é quase uma militância para quem lida de verdade com isso. Também, infelizmente, o mercado ele foi inundado de profissionais que não rezam aquilo que eles pregam, né? Mas aí é que entra o greenwashing, né, que você comentou, que é quando olha por fora a minha organização é linda, maravilhosa, perfeita, mas da porta para dentro é outra história. Exatamente. Né? Então é uma luta que começou lá em 2009, mas que segue até hoje, né? Completando aí 19 anos de gestão em saúde, literalmente de norte a sul do Brasil. Até você pegou muito bem. Como convencer? Porque você, dentro de uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde, você tem todos os níveis de perfis. Claro. Você tem o do funcionário mais simples do profissional mais qualificado, né? Sim. O médico, né? O doutor, enfim. E você tem lá a moça da limpeza, que o valor dos dois tem a mesma importância, cada qual no seu espaço, porque um depende do outro, né? É uma engrenagem que uma depende. Se um erro acontece na falta de limpeza por algum motivo, pode trazer sérios problemas para o paciente e pode levar até a um caso mais grave nesse aspecto, e vice-versa nesse aspecto. Como é que foi, com a tua experiência que você colocou agora, 19 anos, especialmente nesse setor de saúde, como é que é trabalhar, especialmente nesse segmento, que é um segmento muito complexo, que você lida com vidas, lida com perdas, né, que faz parte do processo. Como é que foi isso? E convencer as pessoas do papel dela dentro dessa estrutura toda, nesse sentido, que geralmente
Esses hospitais têm lá 300, sei lá, 400, alguns aí, no caso da Santa Casa, por exemplo, são 5 mil funcionários, é uma cidade, é o segundo maior empregador, depois da prefeitura, é o segundo maior empregador individual. Como é que é trabalhar a cabeça das pessoas nessa área da saúde? Como em outras áreas, mas essa especificamente. Exato, já diria Peter Drucker, né? O pai da administração moderna, ele dizia que o hospital é a forma de administração mais complexa que existe, porque literalmente a tua matéria-prima é a vida. Né? Se você erra, fatalmente alguém vai ter uma consequência que pode ser inclusive a morte. E é um dos setores que é mais normatizados, né? Se não o mais normatizado, porque você tem norma para seguir em todos os sentidos, até para resguardar a integridade dos pacientes, das equipes e tudo mais. A limpeza é um fator fundamental para acelerar ou para aumentar o tempo de estadia de um paciente, inclusive colocando sob risco de infecção e tudo mais. Então, embora seja um serviço muito pouco reconhecido, né, eu falo com muito orgulho porque foi a minha primeira liderança dentro de um hospital, foi a equipe de lavanderia e de limpeza. Então é um desafio muito complexo que demanda duas coisas, muita sensibilização e muita capacitação. E isso passa, Fernando, por você ter uma programação frequente e recorrente, inserindo gestores, estando ali monitorando o resultado e atrelando a isso a questões inclusive do RH. Nós chegamos ao ponto, por exemplo, em Cubatão, e isso eu estou falando de um projeto de mais de 15 anos atrás e que me orgulha até hoje, de nós conseguimos inserir na avaliação de desempenho dos funcionários o quanto que ele havia participado das ações de capacitação, de sensibilização, de voluntariado, e aquilo contava pontos extras ou não para que ele fosse eventualmente considerado para uma promoção, para um aumento de salário. E a gente colocou inclusive critérios que deveriam ser observados na admissão de novos funcionários, assim como também o processo de desligamento teve a inserção de alguns outros aspectos para humanizar esse momento que, querendo ou não, é complicado na maioria das vezes, né? Então, o que acontece é importante que você trabalhe a sensibilização, como eu falei, a mostrar para as pessoas o quanto que aquilo é importante dentro e fora da rotina dele como trabalho, porque não adianta eu cumprir todas as regras de sustentabilidade dentro do meu horário de trabalho, passou dali, eu não faço nada daquilo. A ideia é que você se torne, abre aspas, um evangelizador daquilo, que você mostre o que você está aprendendo e leve para o teu círculo de convivência. Aí em seguida vem a questão da capacitação, que é a colocação de metas para serem alcançadas dentro de cada departamento, e consequentemente você precisa do engajamento de cada gestor para que ele inclusive seja cobrado por isso, como forma de desenvolvimento dele como liderança, inclusive, o quanto o time dele consegue evoluir, mostra o quanto esse gestor tem de poder de influência e de desenvolver o time dele, e obviamente de você observar diversos indicadores, né, como esse de impacto ambiental, que a gente está falando de gerenciamento de resíduos, porque muita gente fala, é uma dicotomia, porque depois que inventaram também a reciclagem, ela virou praticamente uma chancela para consumir indiscriminadamente. E não é bem assim, porque os nossos recursos naturais são finitos. Né? Então o ponto é, você pega um hospital de grande porte, uma Santa Casa, por exemplo, que é uma cidade, né? Como a gente colocou, ela gera um volume enorme de resíduos. Isso de diversos tipos, químicos, infectante, reciclável, mas eu tenho que ter um parâmetro, porque se eu estou aumentando aqui o meu volume de resíduo reciclável coletado mensalmente, o meu resíduo comum infecto ele tem que estar diminuindo. E aí eu tenho que trazer o time de assistência para entender se os curativos estão sendo bem feitos, porque obviamente quando eu coloquei uma gase na pele de um paciente, eu não posso reaproveitar aquilo, nem posso dispensar num resíduo normal, aquilo vira infecto, que tem um processo muito diferente, né? Ele não vai ser utilizado como reciclável, mas ele pode lá no final da vida dele virar, por exemplo, gás metano, que vai ser reaproveitado para gerar bioenergia. Então tem todo um processo que a gente pode desenvolver para realmente buscar o mais próximo possível de zerar o impacto ambiental, mas esse é um processo constante, não adianta ser uma onda como acontece muito por aí, e é onde entra o ponto mais difícil, que é um desafio que eu encontro desde 2009, que é fazer quem está no topo da cadeia entender que isso é negócio. É negócio.
que isso é competitividade, que isso é menos custo, mais eficiência, melhoria de imagem, mais acesso a receber recursos no Brasil e no exterior, e muita gente ainda não acordou para isso. Você tem vias de financiamento de recursos também do exterior que existem para essa pauta aí nesse sentido? O que mais tem no mercado, Fernando, é dinheiro. Olha, falta ter projetos. Só que as pessoas, obviamente, as organizações não vão colocar dinheiro onde não tem um projeto, primeiro, que entregue um resultado bom, que não tenha um nível de governança elevado, que eu saiba que eu estou colocando meu dinheiro no Hospital do Fernando e que ele vai fazer bom uso daquilo, vai prestar contas, né? Então, dinheiro não é o problema, existem várias possibilidades de crédito de carbono, que às vezes você tem um hospital, por exemplo, o meu hospital ele não gera um volume de emissões de gases de efeito estufa suficientes para ter um projeto atrativo, mas nada me impede de integrar com os hospitais do entorno, dos equipamentos todos, incluindo públicos e privados, e fazer um projeto único e aquilo gerar créditos de carbono para todo o sistema de saúde da cidade, e eu retroalimento e invisto em melhorias com basicamente reduzindo meu impacto ambiental. Então, existem vários mecanismos que devem ser aplicados, isso é muito parte do que eu trago no meu novo livro, que ele compila essa visão do Alexandre de mais de 19 anos trabalhando em gestão de saúde, literalmente do interior do Pará ao sul do país, em todos os subsistemas, hospital, UPA, SAMU, psiquiatria, CAPS, o que você imaginar, né? Que é, abre aspas, uma crítica que eu faço, que a gente precisa deixar de lado a chamada velha saúde, que é uma visão mais conservadorista, menos arrojada, onde a gente acaba vindo mais a reboque do que as outras indústrias, né? E um exemplo disso a qualidade começou no Japão pós-guerra. O Japão foi de um país arrasado na Segunda Guerra Mundial para a segunda maior economia em menos de 15 anos. Só que a qualidade só foi chegar na saúde no final dos anos 80 nos Estados Unidos e no Brasil no início dos anos 2000. Né? Então, só que hoje a gente vive a era da qualidade, mas o administrador de saúde ele tem que ter hoje várias competências que vão muito além disso. Quais os exemplos, até porque você falou do sul do Pará até o Rio Grande do Sul, quais as boas práticas e bons exemplos que você pontua, né, se quiser citar nomes, e aqueles que falam assim, quais são os erros mais frequentes que existem aí, pela tua experiência que você coloca, fala, poxa, isso aqui nunca vai dar certo, fala assim, às vezes uma ideia totalmente local, às vezes, porque às vezes tem um olhar local que às vezes muda, né, pegar as características próprias de cada região, né. E esse é justo o segundo maior erro, Fernando, é entender que você tem projetos de prateleira e que algo que uma pessoa fez lá em Porto Alegre, por exemplo, vai funcionar aqui. Exatamente. São contextos sociais, econômicos, ambientais totalmente distintos. Obviamente que você consegue ter um cerne de um projeto, um projeto que foi legal, e você adaptar, mas você tem que trazer isso para o contexto no qual você está inserido, falando de região, de comunidade, e principalmente de organização. Porque às vezes eu estou falando de um projeto que foi feito numa organização que tem uma cultura mais aberta para testar, para inovação, e a minha aqui é mais fechada. Eu sou mais daquele, sou mais adepto daquele, é melhor um passarinho na mão que 2 voando. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse é o primeiro ponto, é você ter algo que é alinhado à tua cultura, ao teu planejamento, à tua capacidade. Não é porque o Einstein faz isso que todo mundo pode fazer. E não é porque o Einstein fez que eu também não posso fazer. Quando eu criei esse primeiro departamento, só quem fazia alguma coisa no Brasil em termos de sustentabilidade era o Einstein. E o Hospital Sírio-Libanês estava começando a fazer porque estava buscando financiamento de um banco alemão. E eles pediram um relatório de sustentabilidade. O que é relatório de sustentabilidade? E aí começou toda essa onda. Tanto é que as referências que eu fui buscar à época, extinto Banco Real, né, que era uma das grandes referências, Natura, e o que estava acontecendo no exterior. Para trazer isso para um hospital público em Cubatão, fora de um grande eixo, todo mundo falou que você está maluco. Mas o ponto é empreendedorismo, né, e abertura para inovação. Então, ao longo desses projetos, tivemos cases muito bacanas. Eu construí, o ano retrasado, um plano
né, uma agenda 2030 para um grande sistema de saúde aqui no interior de São Paulo, que tem mais de 4 mil funcionários, onde eles tinham uma agenda baseada em 17 objetivos estratégicos de saúde. Nós tomamos como referência hoje a principal agenda de sustentabilidade no mundo, que é a da ONU, né? E objetivos que eles tinham que cumprir até 2030, né? Desde gerar 30% de novas receitas de fontes que não existiam, até chegar aí a reduzir 70% das emissões de carbono, né? No Sul, a gente também tinha um projeto muito bacana de relacionamento com a comunidade, em 2 sentidos, de formação de mão de obra e também de formação de cuidadores de idosos, que era um dos grandes problemas. Muitas vezes a família às vezes não quer receber uma pessoa até de mais idade, né? Porque, óbvio, é mais tranquilo estar no hospital que está sendo cuidado 24 horas. E às vezes não tem essa estrutura, falta uma cama adequada, falta o cuidado com uma troca de curativo. Então a gente fez também todo esse contexto, uma formação de cuidadores de idosos que, além de ajudar aquele familiar ali, também capacitava para uma outra atividade geradora de renda, né? Numa comunidade lá que tinha níveis altíssimos de violência, de desemprego e por aí vai. Então são várias os projetos que a gente tem ao longo do tempo, mas sempre visando esse contexto de competitividade, melhoria de imagem, eficiência, redução de custos. Não é reduzir custos, né? É otimizar. Porque não adianta você cortar o cafezinho do colaborador dizendo que vai economizar, porque o problema não é esse, obviamente. Sim, embora já vi muito disso. Corta o café. Até antes a gente o intervalo, Alexandre, mas até pegando esse gancho, a importância do colaborador dentro desse contexto, né? Porque, obviamente, tanto na iniciativa privada e às vezes você tem também na gestão pública, e aí na iniciativa privada você tem como é que funciona a importância do colaborador. Na gestão pública, você tem o servidor público, muitas vezes, e a gente vê também o crescimento das organizações sociais presentes, que aí já tem outras metas, outras questões, algumas ligadas até a hospitais importantes também, como a gente tem aqui na região, inclusive. Mas é claro que aí passa por um outro processo, você passa por um poder público que tem o contrato e a organização social tem que seguir aquele contrato. E aí pode falar assim, mas isso não está no contrato. Acontece muito disso daí também, né? Essas mudanças aí nesse sentido. E aí um acaba, mas isso é que nem, por exemplo, expansão de alguma obra. Mas isso não dá para fazer porque não está no contrato. E aí como é que faz? Olha, eu não vou te falar especificamente de Santos, não, de só estou citando da região, tá? Mas eu trabalhei muito com organizações sociais de saúde ao longo dessa minha carreira, já fiz muito projeto para licitação, e o que mais existe é isso. Não está no contrato. Olha, não está no contrato, mas o que acontece? Quando a organização social acaba saindo, né, ou perde a concorrência, ou já não é mais interessante manter, porque, embora não pareça, é negócio. Não adianta ficar à frente da gestão de um equipamento, onde eu gasto 2 milhões e recebo 1.500. E com atraso, muitas vezes. Na maioria delas, né? Então, às vezes não é salutar para a organização se manter, né? Então deu ali o prazo final, entrega, e aí obviamente fica aquele ágio, aquele ônus para o município que, sabe, vai se receber a perder de vista. Mas o que mais acontece é isso, olha, a gente precisa implantar um novo serviço. Legal, mas e a estrutura para isso? E os recursos para que a gente tenha a implantação e o mais importante, a manutenção disso. Sim. Né? É que nem eu costumo, abre aspas, brincar, né? Dei aula na pós-graduação um tempo desses e o tema da aula era essa questão. E a gente voltou na questão do piso da enfermagem. O governo chegou e falou para as organizações de saúde, público ou privado, olha, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o piso agora é esse. Bacana, eu sou favorabilíssimo a que a enfermagem ganhe mais. É, para mim, o público que mais trabalha dentro de um serviço de saúde. Porém, como é que você me fala, você impõe que a organização, que a classe vai ter que ganhar mais e não fala de onde vem o recurso? Porque, olha, dar a regra no meio do caminho. Eu ganho 2 milhões e eu tenho um custo de 1.950. E agora eu vou ter um custo de 2,5, mas a receita continua sendo 1.950. De onde vem o restante para eu pagar esse pessoal? E aí onde tem, o pessoal não recebe o fundo de garantia, né? Quebram, né? Salário atrasa. Por quê? É fácil você chegar e dizer, cumpra-se. Mas peraí, como é que eu cumpro? É que nem eu tive um gestor uma vez que ele falava uma coisa que era muito verdade. A saúde, ela não tem preço.
Então eu não consigo valorar o quanto vale a vida do Fernando, do Alexandre ou de quem nos claro. acompanha. Mas ela tem um custo. Exatamente. E muitas vezes isso aí o governo fala, olha, não tem preço. Mas o custo, se vira aí. Essa conta tem que ser paga nesse... E aí é onde se torna ainda mais importante que você tenha uma estratégia de ESG, sustentabilidade, para que você possa ser realmente o mais eficiente possível. É fazer mais com menos. Em síntese é isso. Exatamente. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente vai voltar nesse tema, que é um tema importante, mas depois desse rápido intervalo comercial aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre ESG, com o consultor empresarial, também professor, doutor também, o Alexandre Hashimoto, que está lançando o livro Liderança ESG e Saúde 4.0, derrubando mitos e construindo resultados reais. Aí a capa do livro que o Felipe Brandão rapidamente já colocou. Esse livro vai ser lançado logo aqui, né? A gente vai falar também sobre a obra, mas voltando um pouquinho, Alexandre, do que você está falando no bloco anterior, que a gente está na pauta, né? Na pauta a questão, primeiro, a questão da jornada 6x1. Isso vai mudar. E a área da saúde, que é teu know-how aí, são mais de quase 19 anos aí atuando nesse segmento, certamente é uma das mais afetadas. E eu falo, teve uma vez um convidado aqui que falou assim, olha, tem um segmento que a pessoa não se toca, e aqui a gente vai sofrer muito, que é a questão dos condomínios também, porque Santos é a cidade mais vertical do país, e obviamente vai ter um impacto também, e as pessoas, é mesmo? Eu falei, é mesmo, isso vai acontecer. Na área da saúde, Alexandre, certamente essa é uma pergunta que muitos gestores, muitos empresários falam assim, e aí, o que pode acontecer e o que isso tem a ver também com toda essa estruturação aí nesse sentido, que você vai ter mais contratações, como vai funcionar, vai se pagar mais hora extra, aí você não está no contrato, como é que vai funcionar isso? Assim, ó, a partir de amanhã já começa, também tem isso, né? Ano eleitoral, que a gente sabe que todo mundo quer tirar um pedacinho aí, se vangloriar dessa realidade, enfim. Essa, Fernando, eu enxergo, Alexandre, é uma opinião pessoal minha, né? Ela é uma questão estrutural, né? Porque, óbvio, ela vai afetar a saúde, mas eu lido, né? Desde que eu, abre aspas, como eu digo, me aposentei da ponta, né? 2020 foi a última organização na qual eu trabalhei diretamente como administrador, e desde então venho atuando como consultor, treinador, palestrante, mentor e várias outras situações. Mas o que acontece dentro de uma organização de saúde tem muitas categorias profissionais que trabalham dentro dessa jornada 6x1, e o ponto principal muitas dessas categorias sequer querem mudar. Por quê? Será que se eu mudar para 5x2, acabar minha escala 6x1, vão me pagar tão bem quanto se eu tivesse em 2 empregos? Eu estive numa outra oportunidade, num outro veículo, e a discussão também era essa, né? Porque o ponto você pega, por exemplo, um técnico de radiologia. Ele não pode ser exposto por lei dentro de uma organização, assim me falha a memória, é mais do que 24 horas semanais. Então eu contrato a pessoa ou para plantões de 6 horas ou 2 plantões de 12 normalmente. Só que ele sai dali e vai fazer um plantão num outro lugar, numa clínica particular, num outro hospital. Então, peraí. Mas e o nível de periculosidade da dosimetria que ele está recebendo? Né? Você pega, por exemplo, um colaborador de enfermagem. Uma das coisas que eu sempre busquei priorizar dentro das possibilidades que nós tínhamos nos diferentes equipamentos era não contratar um profissional de enfermagem que já tivesse com plantão de 12 horas numa outra instituição. Porque muitas vezes ele vai cumprir um ciclo de 24 horas de trabalho. E a gente sabe que ele não vai ser produtivo como seria um que tem somente aquele foco naquele emprego. E o ponto sempre a qualidade do colaborador e a possibilidade de boa remuneração. Porque eu vou tirar a escala 6x1, mas eu vou conseguir remunerar bem? Como é que eu vou cumprir esse buraco? Porque eu tenho que ter, a lei me manda ter um tempo mínimo de descanso entre uma jornada e outra. Como é que eu vou cumprir isso? Aí a gente volta para aquele contexto. Isso vai demandar mais recursos das instituições para pagamento de horas extras ou contratação de mão de obra adicional, né? Vai demandar um esforço muito maior de quem controla as escalas, que muitas vezes é uma dificuldade enorme. É um quebra-cabeça, né? Bravo. Então é uma questão que vai mexer com toda a assistência e impele inclusive em riscos de desassistência aos pacientes, o que é mais crítico dentro de uma organização de saúde. Então é muito importante que se pense como é que se vai financiar essa necessidade de recursos adicionais para pagamento de mão de obra extra ou de horas extras, como é que a Justiça Trabalhista vai receber, porque fatalmente logo começa uma enxurrada de processos, e o Brasil já é uma indústria de processos trabalhistas,
né? Mas eu vejo de uma maneira que o ponto estrutural, isso vem por pressões, obviamente, são políticas que precisam ser revistas, eu sou sempre a favor das melhores condições para o trabalhador, mas não adianta você cortar uma coisa sem ter uma solução para aquilo. Né? O tal da gente cobrir um santo para descobrir outro. Então, como é que eu vou manter uma assistência 24 horas num hospital, por exemplo, geral, que não fecha as portas, sem ter um total de mão de obras ali, de mão de obra suficiente, e eu ter que tomar todos esses cuidados? Então, você vai ter gestores cada vez mais receosos, também por conta dos riscos que se assumem. Claro. E óbvio, né? Você vai ter, você trabalha em outra instituição, então você está fora do meu processo seletivo. Então, a gente vai ter um reflexo, e eu acredito que na maioria das vezes, leis como essa, muitas vezes não passaram sequer, né, pela conversa, pelo diálogo com as categorias mais diretamente afetadas. Exatamente, como essa, por exemplo, que 24 horas. A área da saúde vai ser uma das mais afetadas. A gente não vê aí sem dúvida, uma mobilização, pelo menos assim, esclarecimento, né? Mas tem os médicos já é uma outra categoria, porque dentro do hospital, você trabalhou muito, são várias categorias presentes ali, claro. Cada qual, mas o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, né? Sem contar também, Alexandre, eu gostaria de saber a tua posição. Isso, obviamente, é uma preocupação a respeito da falta de mão de obra, que já é uma realidade em vários segmentos. E não é diferente na área da saúde também. A área da saúde ela é ainda mais crítica porque o que acontece, né? O ambiente no qual se desenvolve as suas atividades, ele não é para todo mundo. Porque quando você está num ambiente onde você está exposto ali a um quadro, o que mais tem são pessoas doentes, são parentes ali, amigos que estão em volta da pessoa, hora com um quadro melhor, hora com um quadro que você só realmente espera a hora do falecimento, que não há prognóstico. Então é uma carga emocional muito grande, né? Então nem todo mundo aguenta, tanto é que a gente costuma brincar que na saúde é 880. Quem entra e realmente gosta, se apaixona e não sai mais, mesmo com todos os problemas, que foi meu caso. Nunca imaginei pisar no hospital para trabalhar, quando eu pisquei o olho passaram quase 20 anos. E quem não aguenta vai embora logo, porque não é todo mundo que aguenta ali um ambiente às vezes pesado e tudo mais, mas o que eu vejo isso vai afetar sensivelmente também a formação de mão de obra, e a gente sabe que essa mudança de escala ela acaba afetando mais as classes mais da base da pirâmide, né? Os níveis mais operacionais. Então, alguns defendem que isso vai gerar mais postos de trabalho, mas há a possibilidade que na verdade se gere mais desemprego. Exatamente. Ou até vai precisar haver uma flexibilização, outros formatos de contrato de trabalho, onde a pessoa possa trabalhar, por exemplo, um final de semana, ou 4 finais de semana por mês, para cobrir ali um folguista, um ferista, alguma coisa do tipo, para cobrir alguém que é fixo naquela escala, até porque também há um limite pela legislação de horas extras que eu posso fazer. Você falou agora do técnico de radiologia, tem o enfermeiro, que tem uma série de questões aí. Se já é um quebra-cabeça, imagina isso dentro desse contexto. O pessoal do RH vai sofrer um pouco. O cerne do problema no Brasil não se resolve, né? Que é a questão da educação. Esse é o ponto. Eu preciso formar pessoas que possam ter aí um nível de qualificação maior, né? Para ter, obviamente, uma empregabilidade maior e melhor remuneração. Porque se a pessoa trabalha 6x1, ou que venha trabalhar 5x2, mas a remuneração não acompanha o custo de vida ou o padrão que aquela pessoa almeja, o que ela tem que fazer? Ela vai buscar ou uma oportunidade que pague mais, e ela vai te deixar na mão, ou ela vai buscar uma atividade para complementar a renda. Ela vai continuar buscando um outro trabalho, né? E na enfermagem isso acontece muito, na físio, na radiologia, né? Os profissionais, o pessoal de banco de sangue, de laboratório que tem mais essa jornada 6x1 vai buscar outra atividade, porque vão ter que ser revistas as bases aí para pagamento de 5x2. Reduzir não vai, mas talvez tenha um ritmo de crescimento de renda menor. É verdade. E até uma outra curiosidade, né, que as pessoas talvez não se atentam a isso. Muitas pessoas hoje, e a gente vê no centro de empregos, tem oferta de empregos muitas vezes, e a pessoa, para ganhar um salário, dependendo do salário,
de 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos, para ele é mais vantagem. Muitas vezes tem os benefícios dos projetos sociais, pagos pelo governo federal, muitas vezes, e aí ele faz os bicos, porque ele não aparece, né? Ele não aparece na questão. Sem contar, Alexandre, que aquele cidadão que ele não quer ser fichado para não pagar, né? Não pagar a pensão para a ex-esposa, enfim, está cheio de casos assim, por incrível que pareça. Então ele trabalha como autônomo, entre aspas, para poder aí, enfim, viver, e aí ele não tem o caminho de você ser taxado ali, 30% nesse sentido. Isso acontece, é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Absolutamente. Eu tenho aí 41 anos, Fernando, e desde que eu me entendo por gente, né? Eu não sou contra programas de transferência de renda, claro, como Bolsa Família, qualquer outro bolsa, né? Porque entra governo, muda de nome, vale não sei o quê, né? Mas eu sou contra o acurralamento. É quando você usa desse instrumento para, olha, se eu perder a eleição, esse benefício acaba. Exatamente. Né? E, de novo, eu acho que a gente sempre volta lá no cerne da educação. Porque educação, no meu humilde modo de ver, ele é o segmento mais importante que a gente tem na sociedade. Porque a pessoa, mas você é da saúde, que é extremamente importante. Sim. Mas se eu tenho uma boa educação, eu cuido melhor da minha saúde e aprendo a usar melhor o sistema de saúde. Exatamente. Né? E aí, quando eu não tenho essa questão de uma educação, tem gente que fica fazendo todos esses estratagemas que você utilizou, inclusive para não passar de R$5.000 por mês, para não pagar imposto de renda. Não pagar imposto de renda. Né? Então, eu dou aula para o Sebrae, por exemplo, a gente vê um bocado de empreendedores que tem um potencial enorme para fazer muito dinheiro, mas na cabeça da pessoa ela não quer ganhar mais do que R$81.000 no ano para não estourar a cota do MEI. Você simplesmente está se podando de crescer. Exatamente. Né? Porque é uma filosofia que é interessante. Eu não estou falando independente do governo se está de esquerda, direita, centro, ambidestro. Não é a questão aqui. A questão é que é uma realidade, é uma constatação. A pessoa quer... Até hoje os candidatos que eu vi levantarem para a eleição presidencial, levantarem bandeira da educação, foram os menos votados. Sim, infelizmente. Então é estrutural, mas a educação, como você bem sabe, se tem um largo tempo também, ela aprisiona ou liberta, né? Infelizmente. Até semana passada estava o vereador aqui, o Marcos Caseiro, doutor também, né, nesse sentido, vereador do PT, inclusive, e ele também é meio crítico nessa questão desses planos. Ele fala assim, não é contra essa transferência de renda, que era importante, desde que seja atrelada à questão educacional. Então a pessoa, olha, você tudo bem, vai receber, mas você vai se qualificar. Que esse é o grande problema. Não adianta só dar, você dá até para a pessoa assim, agora você vai se qualificar para você efetivamente ter vida própria e ter uma renda própria para sair dessa situação. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Esse é o problema, né? O paliativo se torna a solução final. Quando, na verdade, é aquilo. Deveria estar atrelado a algumas metas. Você tem um ano para receber isso e dentro de um ano você tem que estar. Tem que se qualificar alguma coisa. Seja como MEI, seja como empregado, alguma maneira. Exatamente. Fazer um curso, alguma coisa. E hoje está tão fácil, né, Alexandre? Antigamente era muito mais complexo você fazer curso. Hoje você tem todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Para os jovens, principalmente, também. Os jovens, hoje em dia, só não estuda quem não quer, quem não pode. Porque hoje as oportunidades existem. Antigamente era literalmente um parto para você chegar no ensino superior, né? Hoje não, hoje está muito mais fácil, basta querer. A gente está chegando no Instituto Federal aqui, as oportunidades, você tem uma série de questões aí, enfim, é só um desabafo aí, mas é uma realidade aí nesse sentido. A internet, ela foi um divisor de águas, né, para o bem e para o mal, porque hoje a gente acostumou, a gente tem acesso hoje a casos de pessoas que, abre aspas, supostamente da noite para o dia, ou se tornaram muito famosas, milionárias. Sim. E as pessoas acreditam que essa é a regra, né? Mas na verdade é a exceção. Para cada um que decolou no YouTube, milhares ficaram para trás. Sim. Né? E nem jogador de futebol, era o sonho de ser jogador de futebol. Exato. E assim vai. E hoje tem essa questão, não vou ser autônomo. Você, como estuda muito a questão do empreendedorismo, legal. Aí ele vai, compra ou aluga um veículo e ele vai trabalhar por conta própria. Legal, ele está trabalhando por conta própria. Só que aí você tem o ônus e tem o bônus, né? Porque você amanhã se acidenta, como é que você faz, né? E aí isso é muito comum, especialmente quem trabalha na rua,
né, que é muito mais frequente assim, um risco de acidente. Então, é uma visão do empreendedor, desse empreendedor, né, do dia a dia, mas ele vê o hoje, ele não vê o que pode acontecer amanhã. Esse é o problema, né? O brasileiro, ele nasce, na maioria das vezes, especialmente os que nascem nas camadas mais baixas, né, da sociedade, digamos assim, em nível econômico, com o instinto de sobrevivência ativado, né? Exatamente. As pessoas têm vários filhos e, obviamente, conseguem dar ali uma casa, comida, mas você não vai conseguir dar um ensino de qualidade, fazer com que teus filhos todos tenham uma vivência como um intercâmbio, por exemplo, de maneira fácil. Não é. Né? Então, tudo isso influencia por coisas que a gente já carrega há várias gerações, né? Que vão levar várias para frente para que a gente possa, de fato, né, ser não mais o país do futuro, como diria Renato Russo, mas o do presente, né? Exatamente. Esse é o desafio. Verdade. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos falar do novo livro aí, Liderança ESG e Saúde 4.0, desse evento que acontece também agora em junho, aqui em Santos, aqui, mas a gente volta depois desse rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com.
Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o escritor que é consultor empresarial também e está promovendo 2 grandes eventos que vão acontecer aí nas próximas semanas e autor do livro que será lançado também, Liderança ESG e Saúde 4.0, o Alexandre Hashimoto. Alexandre, a agenda tá cheia, hein? Você tem a agenda cheia nas próximas semanas aí. Começa dia 27 de maio, né? Esse meeting Neurodiversidade e Carreira, e depois o Summit no dia 17 de junho, que pega a questão do livro Liderança ESG e Saúde 4.0. Fazer um resumão nessa reta final do programa aí, por favor. Exato, Fernando, obrigado mais uma vez pelo espaço, né? Os eventos, eles acontecem, né, em organização realizados pela Okavango Education, né? A Okavango Education, na verdade, ele é um braço do meu ecossistema de inovação social que derivou da minha pesquisa de doutorado, que é o Okavango Hub, onde a ideia é que nós tenhamos diversas atividades focadas aí em desenvolver algumas coisas nas quais eu navego. Embora eu tenha construído a minha carreira na saúde, eu tenho uma atuação dentro do esporte também, tenho uma atuação na academia, no empreendedorismo, na inovação. E no dia 27 de maio, nós temos aqui um evento muito bacana no auditório do Praia Mar Corporate, que é o Meeting Neurodiversidade e Carreira, o primeiro meeting, um evento inovador na região, onde a gente vai trazer uma discussão muito bacana, integrando os aspectos clínicos da neurodivergência. Então, o que é de fato a neurodivergência, como é que se faz o diagnóstico, onde a gente vai ter o Pablo Claudino, que é uma das referências em neuropsicologia aqui na região, grande amigo também, falando disso. A gente vai ter um painel com gestores de RH, diversidade e inclusão de empresas locais aqui, para discutir a neurodiversidade na visão do RH, como é que eles podem se aproveitar da neurodivergência para absorver essa mão de obra com as qualidades que eles têm e quais os riscos que vêm, especialmente agora com a entrada em vigor da NR1, né, dia 26 de maio, se não me falha a memória. Já está o Felipe Brandão, rapidamente já colocou aí, o primeiro meeting. Né? E no final eu bato um papo rápido ali, mostrando um pouquinho da minha experiência empreendendo. Eu também sou um profissional neurodivergente, né, tardiamente diagnosticado, mas trago essa experiência da minha carreira como executivo e agora empreendendo nos últimos anos e como é que a gente equilibra isso com vida pessoal. Então o meeting, todas essas informações estão disponíveis lá no nosso Instagram, no @Okavango Education, um nome um pouquinho diferente. Cavango é? Okavango. Okavango, K-A-V-A-N-G-O. Okavango, né? É uma das 7 maravilhas africanas. Muita gente me pergunta o porquê desse nome e basicamente ele significa renovação. Muito né? bem. Então o Okavango ele vem com essa ideia de trazer para a Baixada Santista alguns eventos, né, algumas discussões que a gente não costuma ter, como essa do MIT, onde a gente traz a neurodiversidade num contexto adulto e para o mercado de trabalho e de empreendedorismo. E no dia já está aí, Felipe Brandão já colocou aí. Isso. E no dia 17 de junho, nós temos lá na Associação Comercial de Santos o primeiro Summit em Gestão de Saúde do Litoral Paulista. Era um evento que aconteceria originalmente dia 13 de maio, nós tivemos um contratempo aí um tanto sério, e para resguardar a qualidade da entrega de tudo que a gente se propôs a fazer, ele foi trasladado para dia 17 de junho. 17 ou 16? 17 de junho, uma quarta-feira, um dia... Junho. Isso, junho, tá. mês 6, um dia inteiro
de programação com vários painéis com temas estratégicos para quem é liderança no mercado de saúde regional, com painelistas renomados na região e de São Paulo. Vamos ter aí toda uma hospitalidade também muito bacana, inclusive você está super convidado a estar lá com a gente também, obrigado, como nosso convidado, né? E ao final do evento, das 18 às 20 horas, acontece um happy hour de networking para fortalecer as conexões entre os presentes. Todo mundo que é relevante na saúde regional estará lá, né? E acontece nesse mesmo período o lançamento do meu novo livro, que é o Liderança ESG e Saúde 4.0, né? Derrubando mitos e construindo resultados reais. Vocês vão ver que na capa os reais e os mitos estão em experiência do paciente, ESG, inovação, tecnologia e saúde 4.0. Liderança, dentro disso tudo, a liderança. Para quem está nos ouvindo, só para entender aí na rádio, para entender a liderança no centro e aí todos esses tópicos aí que a gente está colocando aí nesse sentido. Exato. Esse é um livro, Fernando, a gente comentava até aqui nos bastidores, né, que inicialmente ele era a ideia de uma atualização do meu último livro, mas acabei tirando o novo livro do zero para compilar um pouco dessa minha experiência de quase 20 anos trabalhando com saúde. E esse livro ele constitui a minha experiência no mercado, como executivo, como consultor, palestrante e também como acadêmico, porque obviamente estou constantemente ali pesquisando sobre o tema, do que está acontecendo de melhor e de pior no mundo, né? Então esse livro ele vai trazer aí, ele traz uma visão muito ampla, ele fala de gestão de pessoas, ele fala de gestão de suprimentos, ele fala, por exemplo, de gestão de infraestrutura, ele fala de como as organizações devem utilizar o marketing e a comunicação para agregar valor financeiro, de imagem em várias situações, né? Então é um livro que, como cerne, ele traz a ideia de um rompimento com a velha saúde, mais conservadora, menos arrojada, menos afeita a risco e mais aberta pro, eu já nem digo mais futuro, né? Já é um presente. Né? Robótica, né? Com toda a tecnologia, inteligência artificial. Ele desconstrói alguns mitos em torno da sustentabilidade, que é meio ambiente, etc., né? E ao mesmo tempo ele mostra como as organizações podem construir projetos reais, estratégias reais que vão gerar resultados desde que bem implantados, e como é que os profissionais que atuam na saúde, que desejam continuar sendo líderes ou se tornar líderes num futuro próximo, quais são as habilidades que eles precisam desenvolver. Porque eu também dizia num outro programa um tempo atrás, hoje o que menos o gestor em saúde precisa saber é da saúde em si. A questão é administrador. A questão é saber montar um time que tenha as competências devidas, mas o principal está na amplitude de visão e no arrojo. Exatamente. O próprio, então, ministro José Serra é um exemplo disso naquela época, né? Não tinha nada na área da saúde, foi muito criticado na época, mas hoje se vê aí que ele reuniu aí pessoas competentes na ocasião para poder aí tocar, tanto é que depois ele seguiu para tentar a carreira como presidência e depois Senado. Aí, como tem uma coisa que eu aprendi ao longo de... Aí eu tive a minha primeira experiência como liderança com 21 anos, tem alguma coisa que eu aprendi ao longo desses 20, foi que você tem que ter duas coisas, né? Você tem que ter visão, você tem que montar um time bom, você tem que saber extrair o melhor deles. Esse para mim é o papel do líder, né? O que eu tenho, é o que eu tenho de lição para mim e que eu passo nas oportunidades que eu tenho. Exatamente. A gente não consegue saber tudo, mas se a gente estiver ao lado de pessoas que vão responder, o resultado é coletivo. E a humildade realmente de reconhecer que ninguém sabe tudo, essa é uma das principais características. Porque muito político acha que sabe tudo. Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença. Felipe Brandão aqui rapidamente falou, olha, a gente está acabando, a gente tem limitação do tempo. Sucesso aí nesses dois eventos, sucesso também no lançamento do seu livro. Fica à vontade aí para convidar as pessoas para poderem conhecer, participar desses dois eventos, nessas áreas importantes aí que você citou. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, pelo convite, pelo espaço, a audiência que nos acompanha, depois compartilhem muito esse conteúdo. Queria convidá-los, né, para o dia 27 de maio, a gente tem um evento muito bacana no auditório do Praia Mar, como eu comentei, credenciamento aberto a partir das 17, a programação iniciando às 18h30. O primeiro meeting Neurodiversidade e Carreira, Mercado, Empreendedorismo e Realização. O título é um pouquinho longo, mas ele resume o que a gente quer trazer. E no dia 17 de junho, para quem é da área da saúde, nós temos o primeiro Summit em Gestão de Saúde do Litoral Paulista, onde a gente tem um dia inteiro de discussões estratégicas.
A proposta é você não precisa mais subir a serra para ter acesso a um evento com conteúdo de qualidade, networking com poder de agregar valor. Tudo isso disponível lá no @okavango_education ou no meu Instagram, Alexandre_Hashimoto FC. Muito obrigado, Alexandre. Sucesso aí. Agradecer você, amigo internauta, telespectador e ouvinte que nos acompanhou aqui pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV Com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.